Ei, pipocas! Aqui é a Daia do Porta de Papel e hoje nós vamos conversar sobre Contos de Encantamento da Ruth Guimarães, uma edição da Faro Editorial. Contos de Encantamento é uma coletânea que foi organizada pelos filhos da escritora Ruth Guimarães. Ela era folclorista e até então estava fazendo uma pesquisa reunindo contos do folclore popular, histórias contadas de geração em geração, de pai para filho, e essas histórias ela foi recolhendo no interior de São Paulo e Minas Gerais. Essa autora é um dos grandes nomes do modernismo brasileiro e ela teve grande projeção nacional, sendo a primeira mulher negra a ocupar lugar de destaque no cenário da literatura. O livro mais famoso da autora é Água Funda. Esta é uma autora muito querida, que teve fama entre grandes nomes da literatura. Vários autores de sua época e também autores que vieram depois falavam muito bem de sua obra. Como, por exemplo, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, Luiz da Câmara Cascudo e muitos outros. Já deu para perceber que essa é uma autora com grande sucesso de público e de crítica. Essa edição da Faro Editorial é realmente muito interessante, porque além de reunir 15 contos espetaculares que povoam o imaginário popular da nossa terra, ao final de cada conto, ela traz a pesquisa detalhada que a autora realizou em formas de notas. É muito interessante. A edição traz contos mais longos, como Artes de Branca Flor, e contos mais curtinhos, como A Pombinha Branca e Amor à Torta. Os contos foram divididos em 3 partes. A primeira parte são histórias de encantamento, que são contos de fadas, fábulas e mistérios ocultos. A segunda parte são histórias do número 3, ou seja, numerologia e magia. E a terceira parte, como o próprio nome diz, histórias da mitologia. Além de ser uma das mais importantes escritoras do modernismo brasileiro, a autora era tradutora, folclorista, poeta, romancista, contista, jornalista, teatróloga, professora de português, filosofia e letras. Ufa! É por isso que a autora está aqui, representada na capa do livro, com toda essa pluralidade de cores, mitos, lendas, fábulas e tudo que ela representa para o nosso Brasil. Uma capa em tom de lilás, que no dicionário da literatura e também na magia representa a cor da transformação, do encantamento. Os contos trazem características interessantes, como a cultura e as crenças do povo, com toda essa mistura de raças, desde a colonização aos imigrantes. Uma mistura de mitos de muitas partes do mundo, vindo dos portugueses, dos alemães, dos franceses, italianos, índios, quilombolas e toda a miscigenação que é o Brasil. Essa é a nossa visão de mundo como brasileiros, pelo sumo das histórias recontadas pela Ruth. No prefácio da Júlia Guimarães, filha da autora, ela diz: a vida precisa ser encantada, precisamos acreditar e ter fé, seja no que for, é o que se procura. Fé em uma cura, fé em transformações, como as transformações de Branca Flor, e assim encontrar seu caminho, sua voz, seu lugar para se encantar e ser feliz, e em seguida ser útil e compartilhar sua luz, seu conhecimento, seu saber ser. Ruth disse que tinha aprendido com os franceses o significado da palavra partager. Acredito que ela sempre soube, porque compartilhar foi o que sempre fez. Corajosa, dividiu, parafraseando Mark Twain. Ela não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Lindo prefácio. Esse é o nosso credo, a nossa identidade, é o que nos faz brasileiros, é a nossa cultura.
Os contos que mais me encantaram foi justamente os contos da primeira parte, porque nos aproxima muito da nossa terra, da nossa gente, de tudo aquilo que a gente conheceu desde pequenininhos. Eu gostaria de falar sobre cada um destes contos, mas como o livro tem 15 contos e seria impossível falar sobre cada um deles com profundidade, eu escolhi 2 contos que ganharam meu coração. O primeiro é um conto curtinho de 6 páginas chamado As Peneiras do Diabo. Senta que lá vem a história. Era uma vez num país dos longes do fim do mundo, um homem podre de rico, habituado ao mando e que detestava ser contrariado. Ou seja, ele tudo sabia, tudo queria e tudo podia. Um dia, ele chegou em casa mais cedo do que de costume e o jantar não estava pronto. A mulher dele até que falou que o jantar não demorava, mas ele respondeu assim: "Fique-se pra aí com seu jantar, sua desmazelada, que eu já vou." Vai pra onde, homem de Deus? Que criatura mais desinsofrida! O homem saiu pisando duro e disse: "Vou pro inferno." Aí ele montou seu cavalo e saiu pleque, 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 pleque pela estrada afora. No caminho, emparelhou com ele um homem de capa preta, morenão garboso, numa mula preta reluzente com arreios de prata. Quando ele falou, "Boa tarde, moço", os dentes dele se iluminaram, que era uma beleza, era tudo de ouro. "Que mal me pergunte, onde você vai com tanta pressa, compadre?" "Ainda que não seja da conta de ninguém, vou pro inferno." E o senhor, sabe o caminho?" "Não sei não, mas vou perguntando por aí." "O senhor topou com o guia certo. Eu também tô indo pra lá." Daí o homem era de palavra. Então, se ele falou, tava falado, então ele rumou pra lá. Eles chegaram em um casarão cheio de janelas em uma fazenda. E o homem, observando aquilo tudo, disse: "Até que o inferno não é tão mal assim." Quem está aí? Você, Satanás? Quando eles entraram na casa, o homem viu um cavalete. E no cavalete tinha um fogareiro de ferro. E em cima do fogareiro uma peneira. E em cima da peneira um esqueleto queimando no fogo. E esse esqueleto pulava e se sacudia. Aí o homem perguntou assim: "Esse esqueleto estralando, está morto?" "Para o mundo está", respondeu o capa preta. "E não queima?" "Se não queima, esse fogo queima demais da conta." "E tá aí muito tempo?" "Séculos e séculos." "E só essa peneira?" "Tem mais de muitas." "E de quem são?" Tô falando do... Papai! Daí o capa preta mostrou as outras peneiras para o homem. Cada peneira tinha uma caveira. E ele disse: "Esse aqui é o seu tataravô. Esse aqui é o seu bisavô. Esse aqui é o seu avô. Esse aqui é o seu pai." E apontando uma peneira vazia, ele disse: "E essa aqui tá te esperando." Aí o homem começou a gritar e a chorar desesperado e falar para o capa preta que ele não queria estar ali, que ele não tinha culpa, que ele já tinha nascido rico. Agora não poderá escapar de mim. Daí o capa preta contou para ele que o tataravô dele tinha tomado aquela riqueza do tataravô do sapateiro da cidade e que essa família estava passando fome, dificuldade e vexame na vida de geração em geração desde a época do tataravô. E enquanto aquela família estivesse sofrendo, aquela peneira ia esperar por ele. Então deu um estouro e a casa e o capa preta sumiu. E o homem? O homem foi parar num descampado e só conseguiu voltar para casa depois de 1 ano e 1 dia, todo esfarrapado e mulambento, e todo mundo pensava que ele tinha morrido.
A partir daí, ele devolveu a riqueza para a família do sapateiro e adoçou o coração. Passou a falar manso e morreu muito querido, e nunca mais se ouviu falar em Hipneira. Moral da história: fora da caridade, não há salvação. E a história mais famosa deste livro, que todo mundo ama e eu não fiquei de fora porque eu realmente também amei, é a história dos dois papudos. Vivia numa povoação um homem papudo, mas que era muito alegre, festeiro e amigo de todos. Ah, ele era violeiro. Eu não sou de fazer anarquia, eu não se falo mal de ninguém e não se pensa nada de mal para a vida de ninguém. Um dia, voltando de um casamento com a viola debaixo do braço, ele virou uma curva e deu de frente com uma figueira brava. E debaixo da figueira, um monte de anõezinhos cantando e dançando. Ele adorava festa, festeiro que era, e logo pegou a viola e foi cantar com os anõezinhos debaixo da figueira. Os anõezinhos cantavam assim: segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta, e voltava sempre no começo. Aí o homem pegou a viola e emendou: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E os anõezinhos gostaram demais daquela canção. E eles cantaram e dançaram e festejaram a noite inteira, até o galo cantar na madrugada. Aí, ao cantar do galo, quando a roda se desfez, um dos homenzinhos, que era um doente, perguntou para o homem: o que você quer em paga por ter tocado para nós a noite inteira? Pode pedir, seu moço, qualquer coisa desse mundo. Aí o homem disse: qualquer coisa mesmo? Claro, melhor do que nada. Então, eu queria me ver livre desse papo que me incomoda muito. Daí, o anão agarrou o papo com as duas mãos, subiu com os pezinhos em cima do peito do papudo, firmou bem os pezinhos e tá, deu um arrancão. E arrancou o papo do papudo e colocou em cima de um cupim. Vai vendo! Aí os anõezinhos foram embora e o homem voltou para sua vila. Aí o homem ficou muito bonito, ele já era amigável, ele já era charmoso, ele já era boa gente. Só que esse homem tinha um amigo, um compadre, e esse compadre também era papudo. E quando o compadre viu que o amigo dele tinha perdido o papo, ele ficou com muita inveja do amigo. E fez porque fez até o compadre contar como é que ele tinha sido livre daquele papo. Aí quando o compadre contou pro outro, ele virou pro amigo e disse: mas como você é burro, você tinha que ter pedido riqueza, porque com riqueza você podia ter casado com uma mulher muito bonita, ter comprado uma casa melhor, ter vivido de forma melhor, e lararararararará, e lá vai bolinha do Guaraná. Aí o compadre ainda avisou assim: compadre, você vai lá com esganação e você pode ofender os anõezinhos. Depois não dizem que eu não avisei. Nada disso, você que é um egoísta, está formoso, ó, e que se dane os outros. É por causa de gente ficar se esnobando da vida da gente, por causa de ficar designorando os outros. Compadre, você ainda se arrepende. Ó, sua alma, sua palma. Depois não se queixe. Que é isso, rapaz? Tudo errado essas perguntas. Nada a ver. O compadre nem quis saber, pegou a viola, pôs ela debaixo do braço e foi lá para a figueira, assim como o primeiro compadre tinha feito. E era noite de lua cheia, como a noite passada, e ele foi até a figueira, e lá ele encontrou os anõezinhos, e junto com os anões cantou a noite inteira, igualzinho o outro. Só que aí, ao primeiro cantar do galo, quando a roda se desfez, o anãozinho perguntou: o que você quer em paga por ter cantado para nós a noite inteira? Aí o papudo piscou pro anão, esfregou as mãos e esfregou os dedos assim, como quem diz: dinheiro? Eu quero aquilo que o meu compadre não quis. Daí o anãozinho foi lá no cupim, catou o papo do outro que tava lá e colocou em cima do papo do invejoso. Daí, por causa da ambição, o papudo ficou com 2 papos. Ah, tudo legal, né? Eles que se jogam pensamento ruim pra se prejudicar o meu pensamento. E eu não penso nada disso da vida dos outros. Moral da história: a inveja e a ambição não compensa. Sua alma, sua palma. E sem licença. É o que está acontecendo pelo mundo.
Então já deu para perceber que são histórias que ensinam valores, passadas dos mais velhos aos mais jovens, de forma lúdica e educativa. Histórias inesquecíveis para deixar o nosso coraçãozinho cheio de saudade da nossa terra, da nossa infância, com cheirinho de terra molhada e fogueira acesa no sítio. E se todas essas imagens e sensações aquecem seu coração, não deixe de ler esse livro e conhecer as outras histórias. É um livro encantado. Muitos, muitos, muitos beijinhos esmagadores nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.